Ninguém está olhando. Se hoje todas as máscaras caíssem, você saberia lidar com o que restou? E se tudo aquilo que você acredita ser for apenas um papel cuidadosamente ensaiado? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Mas e se esse despertar for mais parecido com um pesadelo do que com um estado de paz? E se, ao olhar para dentro, você se deparar com um estranho sentado na sala escura da sua própria mente? A verdade é que vivemos sob camadas de expectativa, de necessidade de aceitação, de sobrevivência emocional. Desde cedo, nos adaptamos, sorrimos quando queríamos gritar, cedemos quando queríamos fugir e acabamos nos tornando reflexos dos outros, não por malícia, mas por medo, medo de sermos rejeitados, medo de sermos nós mesmos. Todos nós, em algum momento, já sentimos aquele incômodo quase invisível. Por que eu fiz isso? Por que eu explodi daquele jeito? Por que pareço estar vivendo uma vida que não escolhi? Esse desconforto é o sussurro da sua sombra. É o lado que você enterrou, mas que não parou de respirar. E quanto mais você ignora, mais ele cresce e sabota. Neste vídeo, vamos entrar por corredores que poucos têm coragem de atravessar. Vamos falar sobre a psicologia do autoconhecimento. Não como uma receita de autoajuda, mas como um espelho sujo de sangue e memórias que você escondeu até de si mesmo. Vamos visitar a persona, essa máscara que você vestiu por tanto tempo que esqueceu o que tem por baixo. Vamos nos sentar diante da sombra, não para julgá-la, mas para escutá-la, e quem sabe, encontrar o que Jung chamava de totalidade. Não o ideal de perfeição, mas o direito de ser inteiro, contraditório e verdadeiro. Mas antes de prosseguir, um aviso. Esse caminho não oferece conforto, ele oferece verdade. E a verdade dói, mas liberta. Então, se você tiver coragem, vamos começar. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a alma dá um passo para trás e observa o próprio corpo agindo. É como assistir a si mesmo de longe, rindo por obrigação, dizendo sim, enquanto tudo dentro grita não, se encaixando em lugares que esmagam os contornos da própria essência. É nesse instante que nasce a pergunta mais temida: quem sou eu, afinal? Conhecer a si mesmo parece uma ideia nobre, até romântica, mas a realidade é que, muitas vezes, esse si mesmo já não está mais ali. O que chamamos de eu talvez seja apenas uma colagem de vozes alheias, o medo do seu pai, os desejos da sua mãe, a moral da sua igreja, o padrão da sua cultura, o trauma da sua infância. Um Frankenstein psíquico com remendos de tudo menos autenticidade. A psique humana não é uma estrutura linear, lógica ou estável. Ela é um palco de ruídos internos, um mar revolto de contradições, impulsos e fragmentos. Jung dizia que não somos apenas um eu, mas múltiplos eus que coexistem, muitas vezes em guerra. E essa guerra silenciosa e cotidiana é o que chamamos de vida interior. Quantas vezes você já disse algo e depois pensou: não acredito que falei isso? Quantas decisões tomou como se algo ou alguém estivesse puxando as rédeas? Essa sensação de ser habitado por forças desconhecidas não é loucura. É sinal de vida, mas também é sinal de que algo está fora de equilíbrio. A fragmentação do eu começa cedo. Quando crianças, absorvemos tudo. O olhar desapontado de um adulto, o abandono emocional disfarçado de rotina, as regras invisíveis que dizem o que pode ou não ser sentido. Aos poucos, a criança original vai se desfigurando para sobreviver, e o que sobra é uma caricatura, um eu adaptado, domesticado, editado. A esse eu moldado para agradar o mundo, Jung deu um nome: persona. A persona é a máscara que vestimos para existir em sociedade, útil, necessária, mas também traiçoeira, porque com o tempo esquecemos que ela é apenas uma parte e começamos a acreditar que ela é o todo. E quando a vida nos obriga a despir essa máscara, através de um fracasso, de uma perda, de uma crise, nos vemos nus diante do espelho e não reconhecemos o reflexo. Mas essa crise não é o fim, é o convite. Ver-se como um estranho
É o primeiro passo para se reencontrar. É quando o piloto automático falha que você começa, finalmente, a dirigir. E aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos definir quem somos, mais percebemos que essa definição escapa por entre os dedos. A identidade não é uma pedra, é um rio. Você não é o mesmo de ontem, e isso assusta, porque fomos ensinados a buscar estabilidade, coerência, ser alguém. Mas e se o verdadeiro autoconhecimento não for sobre encontrar uma essência imutável, e sim aprender a dançar com a impermanência? Nietzsche dizia que precisamos nos tornar quem somos. Mas como se faz isso se nem ao menos sabemos por onde começar? Começa-se no incômodo, no desconforto, no olhar profundo que percebe os vazios onde antes havia certeza. É nesse terreno instável que a psique germina. Mas não espere flores, espere abismos. Na mitologia grega, há uma figura chamada Proteu, um deus do mar que muda de forma constantemente e só revela a verdade a quem consegue segurá-lo enquanto se transforma. O autoconhecimento é como agarrar Proteu. Você precisa suportar o caos das mudanças para alcançar alguma verdade, e essa verdade raramente é bonita. Ela envolve aceitar que você não é apenas aquilo que gosta em si, mas também o que rejeita, que você carrega dentro de si tanto a luz quanto o veneno, e que a negação disso é o que alimenta a dor silenciosa dos dias iguais. Há quem passe a vida inteira correndo de si, mas há também quem, exausto de fingir sanidade, resolve parar e olhar e perguntar: quem está aí dentro? Nesse momento você não encontra uma resposta, mas encontra algo ainda mais valioso, a coragem de continuar perguntando. Imagine-se no centro de um palco, as cortinas se abrem, a plateia observa, e você age. Não importa como se sente, não importa o caos que carrega por dentro. Você sorri, diz que está tudo bem, repete falas ensaiadas. Essa é a persona, o personagem que você aprendeu a interpretar para ser aceito, amado, validado. Mas o que acontece quando o espetáculo nunca acaba? Carl Jung cunhou o termo persona para descrever exatamente isso. A máscara que usamos para interagir com o mundo. Ela é essencial. Sem ela, seríamos socialmente disfuncionais. Mas a armadilha começa quando a máscara cola no rosto. Quando deixamos de interpretar e passamos a acreditar que somos o papel. Quantas pessoas você conhece que parecem viver como caricaturas de si mesmas? Sempre otimistas, sempre racionais, sempre fortes, como se a complexidade humana tivesse sido substituída por um filtro socialmente aceitável. Mas por trás dessas máscaras impecáveis, frequentemente, há um desespero abafado, porque toda persona esconde um abismo. Na infância você aprendeu quais partes suas eram amáveis e quais deviam ser trancadas. Se sua raiva não era bem-vinda, você a escondeu. Se sua sensibilidade era motivo de vergonha, você a camuflou. E assim, aos poucos, foi construindo um personagem que sobrevivesse ao julgamento. Um personagem eficiente, funcional, mas incompleto. E o mais cruel é que esse personagem muitas vezes é elogiado. Você é tão maduro, como você é equilibrado. Admiro sua força, mas o elogio não é a você, é a sua máscara. E cada vez que ela é aplaudida, o verdadeiro você morre um pouco mais. A persona é como uma roupa apertada demais. Protege, modela, impressiona, mas sufoca. E chega um ponto em que o corpo começa a gritar. Ansiedade, exaustão, depressão. A alma, quando ignorada, encontra formas de chamar atenção. Porque o inconsciente não aceita ser silenciado para sempre. Ele cobra, e cobra caro. Muitas crises existenciais têm o mesmo gatilho oculto. A dissonância entre o eu real e a persona. É quando percebemos que estamos vivendo a vida de alguém que não somos mais. Ou pior, de alguém que nunca fomos. Jung dizia que a persona é o sistema de adaptação do indivíduo ao mundo exterior. Mas adaptar-se demais é trair-se. E cada pequena traição cotidiana, cada silêncio onde deveria haver um não, cada sorriso engolido no lugar de um grito, vira peso psíquico. Até que a máscara racha. E quando isso acontece, o que emerge debaixo dela é a sombra.
aquilo que você enterrou para parecer normal, aquilo que você despreza nos outros porque ainda vive em você, aquilo que, quando não integrado, sabota seus relacionamentos, suas escolhas, sua paz. A persona não é má, mas não é suficiente. Ela é o início da jornada, não o fim. O problema é que a maioria, para ali, acredita que ser bem adaptado é sinônimo de sucesso. Mas sucesso à custa da alma é suicídio disfarçado. Pense nos momentos em que você se sentiu mais autêntico, mais vivo. Provavelmente não foram os momentos de maior controle, mas os de maior entrega, aqueles em que você não estava preocupado em impressionar ninguém, aqueles em que você se esqueceu da plateia. Viver sem persona é impossível, mas viver apenas através dela é insuportável. E aqui está o ponto mais sensível. Abandonar a persona significa arriscar perder o amor condicionado que você aprendeu a buscar, mas é também a única forma de descobrir se existe amor por quem você realmente é, sem máscaras, sem roteiro, sem performance, e se você tiver coragem de tirar a máscara, por mais doloroso que seja, pode finalmente olhar no espelho e não ver mais um estranho. Pode ver você. Existe algo em você que não quer ser visto, não porque é monstruoso, mas porque foi considerado indesejável, e aquilo que não pôde viver à luz aprendeu a sobreviver nas trevas. Essa parte oculta que escapa no silêncio, que se esconde atrás de reações impulsivas, que explode quando você menos espera, é a sombra. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo e que, ainda assim, insiste em aparecer por todos os lados. Ela é o que você negou para ser aceito e o que você projeta nos outros para não enfrentar em si. Quando alguém te irrita sem motivo, olhe de novo. Talvez ali esteja uma parte sua que você aprendeu a odiar. Talvez aquela arrogância, aquela vulnerabilidade, aquele comportamento que você julga insuportável, seja o reflexo do que você esconde embaixo do tapete da sua consciência. A sombra não é má, ela é vital. Ela carrega os impulsos que você reprimiu, os desejos que censurou, as emoções que sufocou. E se você não a encarar, ela te domina, silenciosamente, sabotando sua vida sob o disfarce da racionalidade. Ela aparece na raiva que você jura não sentir, no ciúme que você tenta justificar, no julgamento inocente que lança sobre o outro, quando na verdade é sobre si mesmo. Mas não é só isso, a sombra também esconde talentos. Quantos dons você sufocou porque não combinavam com a imagem que esperavam de você? Quantos prazeres você reprimiu porque aprendeu que eram errados? Quantas verdades você nunca disse porque a sua persona não permitiria? A integração da sombra não significa se entregar ao caos, mas encará-lo, reconhecer o que existe ali, nomear, dar forma e aos poucos recuperar o poder que foi esquecido naquele exílio psíquico. Mas há um aspecto ainda mais profundo, mais traiçoeiro, mais revelador. Jung chamou de função inferior, aquela parte da psique que permanece inconsciente, reprimida, desajeitada e que se manifesta quando você está vulnerável. Se você é racional, sua função inferior pode ser a emoção bruta que você tenta controlar, mas que explode quando não aguenta mais. Se você vive pelas sensações concretas, sua função inferior pode ser a intuição, aquela voz que ignora, mas que insiste em sussurrar verdades invisíveis. A função inferior é o seu oposto interno, e é justamente ela que guarda a chave para a sua totalidade. Você pode ignorá-la, mas ela estará lá, na crise que te desarma, no erro que te desmonta, na experiência que você não consegue explicar, mas que te transforma para sempre. É quando você está de joelhos, confuso, perdido, sem controle, que a função inferior te visita. E não para te punir, mas para te lembrar de tudo aquilo que você deixou de ser. Jung dizia: a função inferior nos arrasta para o inconsciente, mas também nos oferece a possibilidade de completude. É paradoxal, é doloroso, é necessário, porque só há crescimento real quando você confronta aquilo que evita. Só há evolução quando você se reconcilia com o que renegou. Essa dança entre luz e trevas não é uma guerra, é uma coreografia complexa da psique,
onde cada passo em direção à sombra é, na verdade, um passo em direção a si mesmo. Aceitar a sombra não significa perder o controle. Significa deixar de ser controlado por aquilo que você não entende. Significa, talvez pela primeira vez, olhar no espelho interno e dizer: eu vejo você, eu sei quem você é, e eu não vou mais fingir que você não existe, porque não existe liberdade sem lucidez, e não existe lucidez sem sombra. Existe algo em você que não quer ser visto, não porque é monstruoso, mas porque foi considerado indesejável, e aquilo que não pôde viver à luz aprendeu a sobreviver nas trevas. Essa parte oculta que escapa no silêncio, que se esconde atrás de reações impulsivas, que explode quando você menos espera, é a sombra. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo e que, ainda assim, insiste em aparecer por todos os lados. Ela é o que você negou para ser aceito e o que você projeta nos outros para não enfrentar em si. Quando alguém te irrita sem motivo, olhe de novo. Talvez ali esteja uma parte sua que você aprendeu a odiar. Talvez aquela arrogância, aquela vulnerabilidade, aquele comportamento que você julga insuportável, seja o reflexo do que você esconde embaixo do tapete da sua consciência. A sombra não é má. Ela é vital. Ela carrega os impulsos que você reprimiu, os desejos que censurou, as emoções que sufocou. E se você não a encarar, ela te domina, silenciosamente sabotando sua vida sob o disfarce da racionalidade. Ela aparece na raiva que você jura não sentir, no ciúme que você tenta justificar, no julgamento inocente que lança sobre o outro, quando na verdade é sobre si mesmo. Mas não é só isso. A sombra também esconde talentos. Quantos dons você sufocou porque não combinavam com a imagem que esperavam de você? Quantos prazeres você reprimiu porque aprendeu que eram errados? Quantas verdades você nunca disse porque a sua persona não permitiria? A integração da sombra não significa se entregar ao caos, mas encará-lo, reconhecer o que existe ali, nomear, dar forma e aos poucos recuperar o poder que foi esquecido naquele exílio psíquico. Mas há um aspecto ainda mais profundo, mais traiçoeiro, mais revelador. Jung chamou de função inferior. Aquela parte da psique que permanece inconsciente, reprimida, desajeitada e que se manifesta quando você está vulnerável. Se você é racional, sua função inferior pode ser a emoção bruta que você tenta controlar, mas que explode quando não aguenta mais. Se você vive pelas sensações concretas, sua função inferior pode ser a intuição, aquela voz que ignora, mas que insiste em sussurrar verdades invisíveis. A função inferior é o seu oposto interno, e é justamente ela que guarda a chave para a sua totalidade. Você pode ignorá-la, mas ela estará lá, na crise que te desarma, no erro que te desmonta, na experiência que você não consegue explicar, mas que te transforma para sempre. É quando você está de joelhos, confuso, perdido, sem controle, que a função inferior te visita, e não para te punir, mas para te lembrar de tudo aquilo que você deixou de ser. Jung dizia: a função inferior nos arrasta para o inconsciente, mas também nos oferece a possibilidade de completude. É paradoxal, é doloroso, é necessário, porque só há crescimento real quando você confronta aquilo que evita. Só há evolução quando você se reconcilia com o que renegou. Essa dança entre luz e trevas não é uma guerra, é uma coreografia complexa da psique, onde cada passo em direção à sombra é, na verdade, um passo em direção a si mesmo. Aceitar a sombra não significa perder o controle, significa deixar de ser controlado por aquilo que você não entende. Significa, talvez pela primeira vez, olhar no espelho interno e dizer: eu vejo você, eu sei quem você é, e eu não vou mais fingir que você não existe. Porque não existe liberdade sem lucidez, e não existe lucidez sem sombra. As pessoas costumam procurar o autoconhecimento como quem busca um mapa. Querem chegar a um lugar, um destino. Querem abrir um livro sagrado que diga, com todas as letras, você é assim. Mas e se eu te dissesse que esse livro não existe? E que talvez o autoconhecimento não seja sobre encontrar algo, mas sobre aceitar que nunca há algo fixo a ser encontrado? A maioria de nós deseja paz, mas confunde paz com previsibilidade. Quer segurança, mas exige controle. Quer se conhecer, mas só até onde for confortável. Só que a verdade é outra. Você é um processo,
não um produto. Você não é estático, é mutação, é movimento, é incongruência. E qualquer tentativa de te congelar em uma definição é uma violência contra a sua natureza. Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, mas a totalidade. E totalidade exige aceitação radical, da dor, do desejo, da dúvida, da mudança. Aceitar que você já foi alguém que hoje não reconhece, e que amanhã pode ser alguém que hoje te assusta. O autoconhecimento, quando real, destrói. Destrói ilusões, destrói papéis, destrói zonas de conforto. E com isso nasce algo mais raro: liberdade. Não a liberdade ingênua de fazer o que quiser, mas a liberdade madura de escolher conscientemente e arcar com isso. A liberdade de dizer, sim, eu sou contraditório e tudo bem. A liberdade de parar de se moldar à expectativa alheia. A liberdade de não mais viver no modo sobrevivência. Só que há um preço. Transformar-se exige perder. Perder vínculos que só existiam enquanto você fingia ser outra pessoa. Perder desculpas, perder máscaras, perder o conforto de culpar o mundo. Exige ação, porque consciência sem ação é auto-engano sofisticado. É gente que lê tudo sobre si mesma, mas continua fazendo tudo igual. Como se saber por que dói fosse o mesmo que curar. Não é. A cura está no risco, no primeiro passo fora da gaiola, na escolha que rompe o padrão, no não que você nunca teve coragem de dizer, no sim que você sempre evitou sentir. Autoconhecimento não é destino, é disciplina, não é iluminação, é lucidez cotidiana, não é encontrar a verdade absoluta, é ter coragem de sustentar a dúvida e, acima de tudo, é parar de buscar uma versão final de si, porque não existe versão final, existe apenas o próximo capítulo. E talvez a liberdade comece no exato momento em que você para de tentar ser alguém e começa a se permitir simplesmente ser. Talvez a pergunta não seja mais quem sou eu? Swinga sim. Estou disposto a me tornar quem ainda não conheço? Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. Não é só um vídeo que você assistiu. É um rito silencioso, uma travessia interna. A maioria prefere não passar por ela. É mais fácil viver no piloto automático, com respostas prontas e verdades herdadas. Mas você parou, olhou, refletiu. E isso já muda tudo. Eu mesmo já estive nesse lugar, onde tudo parecia fazer sentido por fora, mas por dentro havia um vazio do tamanho de um grito abafado. Lembro de uma noite específica, a casa em silêncio, as luzes apagadas e eu sentado no chão da sala com uma angústia que não tinha nome. Era como se tudo que eu acreditava ser estivesse escorregando por entre os dedos, e no fundo eu sabia. Aquele desconforto era o início de alguma coisa. Não sabia o quê, mas sabia que não dava mais para continuar igual. Foi ali que descobri que conhecer a si mesmo não é sobre encontrar paz, é sobre suportar a própria verdade. E com o tempo, aprendi que a dor de se despir é menor do que a dor de nunca se ver. Por isso, obrigado, por confiar, por mergulhar, por não fugir. Se algo aqui te tocou, se provocou alguma pergunta incômoda, então este vídeo já cumpriu o que veio fazer, mas agora vem a parte mais difícil. O que você vai fazer com tudo isso? Se algo mudou dentro de você, deixe que algo mude fora também. E se quiser continuar essa jornada, te convido a se inscrever no canal. Mas olha, só faz isso se estiver pronto para se despir um pouco mais a cada vídeo, porque aqui a gente não oferece consolo barato, a gente cutuca onde dói, porque é lá que mora o que precisa nascer. Ah, e deixa um like também.